Mas afinal, o que é o sofrimento? E por que dele precisamos nos livrar? Vamos começar pela primeira pergunta: o que é o sofrimento? Não sabemos o que é o sofrimento. Nós conhecemos o efeito do sofrimento, não a razão, o porquê do sofrimento. Então, aqui nós temos algumas coisas para verificar com você. Queremos nos livrar do sofrimento porque ele é doloroso, ele é desconfortável, ele é doído. Ele nem um pouco nos parece natural. Até aí está perfeito. Não há nada realmente de natural no sofrimento. E não há nada de confortável no sofrimento. Mas procurar se livrar de algo sem compreender isso, será que funciona? É aqui que se encontra essa ideia equivocada dentro de cada um de nós. Que ideia é essa? É a ideia de que temos que nos livrar do sofrimento. Não, nós não temos que nos livrar do sofrimento. Nós temos que permanecer naquilo que somos. Essa é a verdadeira forma de nos aproximarmos do fim para o sofrimento. Então, não se trata de se livrar do sofrimento, e sim de compreender a verdade sobre quem nós somos. Vejam que é algo um pouco diferente aqui. Estamos colocando de uma forma diferente. A compreensão daquilo que somos é a compreensão do sofrimento, do porquê do sofrimento. Qual é esse porquê? Qual é essa razão? Qual é essa causa do sofrimento? Não é intelectualmente entendendo a causa do sofrimento. Queremos nos livrar desse efeito que é o sofrimento. Não é intelectualmente o entendimento disso, mas é a compreensão de onde está estruturado o sofrimento em nós. E aqui, é claro, eu me refiro a esse sofrimento psicológico, que é o sofrimento mais contundente, presente em todos nós. O medo, os diversos temores são formas de sofrimento. A raiva, ela está presente no ser humano porque ele está em sofrimento. Nunca notaram que é quando você está sofrendo que você sente raiva? Essa emoção da raiva está intimamente ligada a algum sofrimento interno em nós. Compreender não é entender a causa. Compreender é ver o que isso representa. E quando você vê o que isso representa, não intelectualmente, mas quando você vê, isso desaparece. Queremos trabalhar com você aqui nos próximos minutos a verdade para o fim do sofrimento psicológico. Nós queremos nos livrar do sofrimento. E nós queremos nos livrar do sofrimento nos livrando daquilo que nos faz sofrer. Para nós, aquilo que nos faz sofrer está externo, do lado de fora. É sempre alguma coisa externamente sendo a causa desse sofrimento. Acreditamos entender essa causa, queremos eliminar essa causa para nos livrarmos do sofrimento. E aqui eu estou colocando outra coisa para você. Estou lhe perguntando, é possível termos uma compreensão do que é o sofrimento?
A compreensão do que é o sofrimento nos mostra que ele está assentado no sentido de uma identidade presente que resiste a esse instante, a esse momento. Nesse instante, nesse momento, há uma resistência àquilo que esse instante, aquilo que esse momento apresenta como um desafio para esse mim, para esse eu, para esse ego, para essa pessoa que assumo nesse instante ser real nessa experiência. Aqui estamos tocando já na questão da compreensão do sofrimento. A compreensão do sofrimento é o fim para o sofrimento. Não é a libertação do sofrimento. Não é alguém se libertando de algo, mas é o fim para esse alguém. Isso é a compreensão para o fim do sofrimento. Quero reiterar isso um pouco mais aqui com você. Notem como é fascinante investigarmos isso de uma forma real. Nós temos, então, a libertação do sofrimento, e quando você se liberta de um sofrimento, um outro aparece. A vida, ela é imperiosa quanto a nos mostrar desafios. Sempre estamos diante de desafios. E enquanto não compreendermos essa questão do sofrimento, esses desafios estarão se mostrando e um sofrimento irá substituir outro sofrimento. É por isso que passamos a vida inteira lutando contra o sofrimento. E nunca realmente nos vemos livres do sofrimento. Porque para se ver livre do sofrimento é necessário compreender o que é o sofrimento. A compreensão do que é o sofrimento lhe mostra que o sentido de um eu presente é aquilo que verdadeiramente sustenta o sofrimento. Então, o entendimento intelectual, a compreensão verbal desse por que sofremos, ou o que nos causa o sofrimento, o entendimento intelectual, compreensão verbal, não resolve, não coloca um fim para essa continuidade do sofrimento. O que coloca um fim para isso é a compreensão do sofrimento. E a compreensão do sofrimento é a visão da verdade deste eu. É essa resistência à vida. Não há clareza e não há silêncio. Se não há clareza, se não há silêncio, porque o eu está presente, interpretando, traduzindo, tentando corrigir, resistindo, lutando contra esse momento, o que esse momento representa, o que está presente nesse momento, chegando como desafio, nesse movimento de resistência, de luta, de comparação, de rejeição, o sofrimento se sustenta. Ele se sustenta na ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o mim, o ego. Precisamos compreender isso de uma forma vivencial. Se alguém lhe ofende, ele está fazendo uso de expressões verbais e atingindo você. Essas palavras ferem, magoam, ofendem, entristece, aborrece e lhe causa raiva.
então você está sofrendo. A causa do sofrimento aparente é a ofensa do outro, mas a verdade da compreensão do sofrimento, ou seja, intelectualmente, você pode ter o entendimento de que é o outro a causa, mas quando há compreensão de que, na verdade, o sofrimento está presente, porque esse eu está presente, resistindo àquele momento, resistindo àquela experiência, que no caso é uma crítica, é uma comparação negativa, é uma palavra injuriosa, um xingamento. Quando há esta compreensão de que é esse sentido do eu presente, resistindo àquela experiência, procurando se defender, ou atacar, ou contra-atacar, quando isso é visto, isto é compreensão de que esse eu, esse mim, esse ego, aqui é a razão do sofrimento. A verdadeira razão do sofrimento é o eu. Não é o outro que me faz sofrer. Não é a vida que me faz sofrer. Não são as circunstâncias ou as situações que produzem sofrimento em mim. Esse mim, sim, quando julga, quando compara, quando rejeita, quando luta contra, quando se defende, quando interpreta a experiência, esse mim é o próprio sofrimento. Então não tem esse eu e o sofrimento, tem só o sofrimento. E o sofrimento é a presença do eu. Tudo bem? Esse eu é o sofrimento. Sem esse eu, não há sofrimento. Então notem, não tem o eu e o sofrimento. É o eu, a presença do próprio sofrimento. Não são dois fenômenos, o sofrimento e o eu. É o eu, o sofrimento. Isso não tem nada a ver com o que está aqui, nesse momento, nesse instante, se mostrando como um desafio. Isso é algo completamente diferente de se livrar do sofrimento. A nossa inclinação para nos livrarmos do sofrimento nos leva a fugir do sofrimento. E nós fugimos do sofrimento quando resistimos a esse momento presente, a essa experiência. Não importa o que ela esteja apresentando. Ela pode ser dolorosa, ela pode ser difícil, ela pode ser complicada, mas se não há resistência, se não há luta, se essa resposta aqui vem da clareza e do silêncio. Clareza e silêncio requer ausência do eu, do mim, do ego. Está claro isso? Nós não temos essa forma de nos aproximarmos da vida. Por todos esses anos, por toda essa vida, todo o nosso modelo é de luta, é de resistência, é de autoproteção, é de autopreservação, é de sustentação deste eu. Por toda a nossa vida, nós temos sustentado a ideia deste mim, deste eu, deste ego, que está sempre procurando se proteger, se resguardar, se defender. Nós estamos sempre procurando sustentar esse eu para não ser ferido, para não ser magoado, para não ser ofendido. Porque não queremos essa dor. Não queremos esse sofrimento para esse mim.
Para esse mim, para esse eu, tudo que queremos é prazer, é satisfação, é reconhecimento, é aplauso, é elogio, é aceitação de nossas conclusões, de nossas opiniões, dos nossos julgamentos. O ego precisa disso para se fortalecer, para ser alguém, para sustentar a sua identidade. Esse sentido do eu, ele não passa de um pensamento, de uma memória, de uma imagem que ele faz de si mesmo. É essa imagem que ele não quer que outro toque nela. Ele quer que outro elogie essa imagem, dê aplausos para essa imagem, dê aceitação para essa imagem. Então vivemos sempre nesse medo, o medo de ser magoado, o medo de ser ferido, o medo do sofrimento. E vivemos sempre nesse desejo de ser apreciado, de ser reconhecido, de ser elogiado, de ser aceito. Então o sofrimento se sustenta nesse mim, nesse eu, nesse ego. Assim não se trata de se livrar do sofrimento, mas de compreender o sentido de um eu presente nessa experiência. Isso termina com o sofrimento. Não estamos mais no jogo de nos livrarmos de um sofrimento para um sofrimento seguinte chegar e assumir o lugar daquele. Forma que temos de nos livrar de sofrimento são diversas. Há vários mecanismos de autodefesa, de fuga dessas dores psicológicas, dessas diversas formas de dores psicológicas. Aqui eu citei uma, mas existem diversas formas de sermos pessoas ofendidas, magoadas, sofridas, sofrendo, vitimadas. Basicamente, de quem? De nós mesmos, do nosso sentido de eu, de ego, de separação, de ilusão de uma identidade presente. Tudo isso parte de um condicionamento psicológico, de algo que desde a infância estamos cultuando, conservando, preservando em nós. Podemos colocar um fim para tudo isso, para vivermos a verdade de Deus, do nosso ser, que é amor, que é paz, que é felicidade, que é ausência do eu. Se isso está presente, a realidade do seu ser é felicidade, é paz, é liberdade. Isso sim é a ausência e o fim para essa ilusão, que é a ilusão do sofrimento. Não é a libertação do sofrimento, é o fim da ilusão do sofrimento. Quando há o fim para a ilusão desse mim, desse eu, desse sofredor. Essa é a proposta que temos aqui em nosso canal, estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Ok? Se isso faz sentido para você, a gente se vê no próximo. Todo esse sofrimento, tudo aquilo que aparece dentro de você como um vazio existencial, como falta de alguma coisa, como se algo estivesse ainda incompleto e faltando, termina